Por que é que você toma decisões financeiras ruins? A parte emocional da nossa grana é o tema da live de hoje, que é tão importante, gente, eu falar sobre a parte do comportamento financeiro, a parte de decisões financeiras emocionais, principalmente agora em 2026. Vou até registrar a data. Por quê, Dani? Porque hoje nós temos, gente, dados alarmantes, inclusive, da quantidade de pessoas em afastamentos por transtornos psicológicos. Nunca se teve tantas pessoas sendo afetadas pelas questões emocionais, pelas questões psicológicas. Isso afeta diretamente o nosso dinheiro, não tem para onde fugir. Tudo na nossa vida vai afetar a nossa grana, seja de forma positiva, seja de forma negativa. É importantíssimo que seja dito isso aqui, porque não temos como separar a nossa parte emocional. Não existe uma pessoa 100% racional. Amiga, você pode até sim ser tipo eu, mais fria, fleumática, aquela pessoa assim que demora um pouco a reatividade emocional. Ok, pode. Mas 100% racional, isso gente, basicamente impossível. Existe uma frasezinha de cabeceira muito importante, que é: a razão é escrava da emoção, e ela serve para racionalizar a nossa experiência emocional, tá? Precisamos entender que somos seres humanos emocionais e que precisamos da razão para poder tomar boas decisões, o que inclui as decisões financeiras. Vou voltar a dizer, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos nas nossas vidas tem um impacto financeiro. Ponto. É importante que você chancele isso. Ai, Dani, tudo é sobre dinheiro. É sobre isso. Tudo é sobre dinheiro, gente. E enquanto você, assim como eu, não entender que assim o é, e entender a medida do dinheiro nas nossas vidas, vai ficar realmente complicado. A gente vai continuar com um país endividado e inadimplente. Então, dados, gente, são muito importantes. Nada do que eu tô falando aqui é uma coisa tirada do pé da minha orelha, um achismo. Hoje a gente também, para além dos dados das pessoas estando em afastamentos por transtornos psicológicos, nós também temos os dados do nível de endividamento populacional, que hoje está um absurdo. São muitas pessoas que estão na parte do endividamento. O endividamento é aquela pessoa que está ali vendendo almoço para comprar janta. Tudo que ela faz, ela paga. Ela não tem uma reserva, ela tá ali assim, ó. Se der uma merdinha sequer, ela entra para inadimplência, que aí sim é lá o Serasa, o SPC te ligando, aquela perturbação na alma, o CPF cagado. É sobre isso. Então, hoje a gente tem esses dados, que são dados muito problemáticos para a saúde financeira de qualquer país do mundo, tá, gente? Isso não é nada exclusivo do Brasil. Só que a gente, aí é onde é muito importante, e a gente precisa trazer sempre a razão e entender que nós não vivemos numa bolha. Na semana passada, eu dei uma explanação aqui falando sobre as questões atuais econômicas e o quanto isso pode e vai impactar os nossos bolsos. E hoje eu quero fazer um papo mais da parte comportamental. E o ponto 1, gente, ponto 1 da importância na parte do planejamento financeiro, na parte de educação financeira, para você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, é o autoconhecimento. A pessoa que não pratica o básico do autoconhecimento vai ter problema financeiro. Ela vai ficar na gaiolinha dos ratos. Ela vai ali ficar correndo e não vai para lugar algum na vida dela. Quem vocês conhecem, ou às vezes você está nessa situação, que
trabalha e paga a conta. Trabalha e não vê para além disso. Não consegue sair desse looping de trabalhar, receber, pagar conta. Trabalhar, receber, pagar contas. Contas, às vezes, a conta básica. Não consegue ter ali um investimento. Não consegue fazer uma viagem em família. Não consegue tirar um tempo de qualidade para você, porque está na gaiola dos ratos. Falta o ponto mais importante de todos para o bom planejamento financeiro, que é o autoconhecimento. No meu curso de planejamento financeiro fácil, a aula número 1 é aula sobre autoconhecimento. Dentro da aula tem um material que eu disponibilizo para os alunos para fazer esse início do autoconhecimento. E para isso precisa sim de formulário, tá, gente? Porque você precisa parar, sentar e se questionar. E hoje eu observo que as pessoas não estão fazendo isso. Parando para pensar sobre si próprios, para sentir, para observar, achando que tudo que ela está sentindo é como se só ela sentisse no mundo. E não é bem assim que o mundo funciona. Então, ter clareza de autoconhecimento para além desse monte de coaching, de meia tigela que a gente tem na internet, para além, gente, da questão terapeutizada de hoje em dia, da galera que faz seis meses de cursinho de qualquer coisa e acha que é o pica das galáxias, que se acha no direito de ficar falando da cabeça dos outros. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você, como pessoa, parar e pensar sobre quem você é, para o que você quer fazer na sua vida. Para além, tá? No hoje e também no amanhã. Então, é parar para refletir sobre você mesmo. Óbvio que fazer terapia é muito importante, tá, gente? Eu sou a pessoa que faço terapia desde os 25 anos de idade. Se você puder investir na sua saúde mental em termos de fazer um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, uma psicóloga registrada com CRP, formado, pelo amor de Deus, não é esses coach de meia tigela aí que falam um monte de baboseira. Não é sobre isso que eu tô falando. É entender também, gente, que existem hábitos extremamente importantes que faz diferença na sua vida financeira. Então vamos lá. A parte oculta do planejamento financeiro, ponto 1, autoconhecimento. Você precisa praticar autoconhecimento e precisa ali ter sim uma ferramenta para te fazer pensar sobre aquilo que você quer, para aquilo que quem você é, as coisas que você gosta, e tá tudo bem as coisas que você gosta, contanto que você tenha dinheiro para pagá-las, sem atrapalhar a vida dos outros e a própria sociedade em si. Essa parte é muito importante. E, inclusive, quero abrir um adendo, onde eu tava conversando com uma amiga ontem, para analisar o seguinte, gente. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente pratica o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é algo que você vai fazer para sempre na sua vida, você tem que sempre estar com você própria, e para isso você precisa saber quem é que habita aqui este corpo. E aí eu tava falando com uma amiga, eu falei, amiga, não é sobre quem está certo ou quem está errado. Por exemplo, eu, Daniela, eu não bebo álcool, nada de álcool, eu não bebo refrigerante, eu não tomo açúcar, enfim, não faço várias coisas. E, por exemplo, não é que eu estou certa e você que bebe álcool está errado. Não, você optou, tem dinheiro para pagar, tá perturbando a vida dos outros, tá fudendo com a tua saúde, e ainda assim é um problema seu. Entende? Então o autoconhecimento, ele te dá clareza. Clareza das escolhas que você fez e das consequências que terá. Tá disposta a pagar a consequência dessa escolha? Tô, Dani, tenho dinheiro pra isso, tenho seguro se tudo der merda. Então, mana, é sobre isso, é sucesso. Ah, não, Dani, eu fiz uma escolha, não tenho seguro para honrar com essa escolha, não tenho dinheiro para honrar com essa escolha, não tenho uma profissão consolidada ainda. Aí você tá viajando na maionese. Então, tomem bastante cuidado com essa questão do autoconhecimento, tá? Você precisa parar e identificar as suas escolhas
e as consequências dessas escolhas. E lembrando que você é quem tem que pagar por elas. É sobre isso, gente. Uma coisa que eu observo muito, muita falta de responsabilidade. Como se um outro ser humano tivesse que agora resolver os seus BO. Não, meu amor, isso não rola. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Se ninguém te contou, titia te conta. Titia adora contar as coisas para as pessoas, gente. Adoro contar as coisas para as pessoas. Coisas reais. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Cada um precisa aprender a resolver seus próprios problemas sem imputar ao outro. Ai, Dani, eu estou nessa condição porque a minha mãe é narcisista, porque o meu pai é abusador, porque não sei o que, lá, sai da casa deles. Bloqueia. Não conversa. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem para poder ficar nessa patifaria? Bloqueia. Bloqueia. A mãe é narcisista, tá te pentelhando, saia da casa dela, nunca peça dinheiro para ela e vá viver sua vida. Escolhas. Ah, não, mas você quer continuar na casa dela, talvez ali precisando deixar um filho, enfim, N coisas que existem dentro de uma relação familiar. Então, mana, você vai ter que aguentar a perereca aí e ter que aturar essas coisas. Por quê? Não tem muito pra onde fugir. Realidade, gente. Realidade. Onde você para e analisa as escolhas que você faz e tem que entender a dimensão do impacto das consequências. E fim de papo. E ninguém, pai, mãe, tio, primo, irmão, caralho, a quatro, ninguém deve pagar as consequências de uma escolha que você fez. Aí nisso é errado. Por isso que é importante ter essa clareza, onde não é sobre o autoconhecimento, não é sobre certo ou errado, é sobre escolhi isso, vou pagar por isso, sem imputar ao outro. Ah, não tenho cacique para segurar essa pepina não, então, mana, escolha melhor, tá? Hábitos. Gente, o hábito que a gente tem, ele vai impactar diretamente no nosso bolso. Vou dar um exemplo, até o meu próprio exemplo, o exemplo que eu dei agora mais cedo, sobre a questão do álcool. Se uma pessoa bebe álcool, ela precisa ter mais dinheiro. Ah, não é claro. Quanto que custa uma cerveja? Eu não sei quanto que custa, não, mas eu acredito que seja mais de R$7. Pelo menos a última vez que eu fiz essa pergunta foi, acho que tava R$7,50. Um latão, sei lá como é que é o nome dessas porra, mas enfim. R$7,50. Aí é só uma que a pessoa bebe? Obviamente que não. Faz as contas no fim do dia. Por exemplo, tenho amigas que gostam de drink. Gente, um drink é R$50. Quando eu saio, a minha saída dá R$50. Por quê? Eu bebo água, como alguma coisa, converso, me divirto, volto pra casa. Não dá nem R$60. Um drink que essa minha irmã tomou é R$50. Aí isso é um problema, Dani? Se a pessoa não tem dinheiro para pagar, sim, é um problema. Beba água, que é R$5. E saia para você se divertir. Agora, se não conseguir ter esse nível de clareza, vai ter problema. Por quê? Porque você está tentando viver uma vida que você não pode pagar, meu bem. É sobre isso. A gente precisa ter clareza. Seus hábitos vão impactar a sua vida financeira. Se a pessoa ela já construiu um hábito que toda sexta-feira ela merece um iFood, e esse iFood custa R$100, e nós temos 4 sextas-feiras no mês, é R$400 só com iFood, gente. E essa pessoa ganha R$3.000. Tira os 400, ela tem ali 2.600. Aí tem o aluguel, aí tem a água, aí tem a energia, e no fim do mês ela fala, ai, nossa, eu não tenho dinheiro. Claro que não, você comeu e cagou o dinheiro toda sexta-feira. Ai, Dani, mas aí eu não vou poder comer nunca no iFood. Não é sobre isso, é sobre equilíbrio e sobre clareza. Dependendo do seu momento financeiro, não, você não vai comer iFood. Desinstala essa merda. Não vai. Não vai comer iFood. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Você está construindo a sua reserva.
E aí, gente, vem a questão psicológica. Se você tá ali recebendo notificação do aplicativo, você tá se torturando, cara. Eu fiz lá no meu passado, há muito tempo, eu tinha o iFood no meu telefone e comecei a observar as notificações. Observe a notificação do aplicativo, gente, porque dentro da parte de comportamento, psicologia econômica e nudge, a parte de marketing, ele sabe como que gera gatilho dentro da sua cabeça. Aí quando chegava assim, tipo na sexta-feira, segunda-feira, ele colocava assim, Tatiste, pede um iFood. Eu falei, caraca, Lígia, olha que loucura. Porque na segunda-feira tem um efeito psicológico do declínio, porque é aquilo, primeiro dia da semana, aí as pessoas voltam ali para sua rotina de trabalho, e aí normalmente existe uma baixa de energia e o aplicativo vai e envia a notificaçãozinha para você comprar alguma coisa, enfim. E aí o que é importante? Desinstalar o aplicativo, tá? Eu, por exemplo, não tenho iFood no telefone. Depois eu fiquei muito tempo sem iFood e hoje eu tenho, mas eu deixo no tablet. Porque quando eu quero, em momentos pontuais, eu uso o meu tablet, tiro as notificações, então eu não recebo a notificação do aplicativo no tablet. É só para que a gente entenda que existem momentos, igual, por exemplo, eu fiquei anos sem utilizar o aplicativo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Tava construindo minha reserva, tava construindo a minha renda passiva, tava construindo a minha vida. Eu ia ficar gastando dinheiro com comida ruim? Porque, pelo amor de Jeová, entra no aplicativo para você ver. É só comida boa que tem ali? É só salada, tapioca, só proteína, whey protein. Não é, gente, é só comida ruim. Um ruim que eu digo assim, besteira. Que são coisas que precisam acontecer sazonalmente. E não pode ser todos os dias. Mas isso é uma construção de hábito. Por exemplo, lá eu tinha um cliente que todos os dias pedia iFood, gente. Era mais de 5 mil reais. A família pedia. E aí, o sonho que a pessoa tinha para realizar era uma viagem em família para a Disney. Aí eu coloquei na planilha. Eu falei, tá, quanto tempo você tem esse hábito? Já tinha bem mais de um ano que tinha o hábito. Eu falei, pois é, você comeu e cagou a sua viagem. 5 mil reais por mês. E aí, vamos lá, observe que essa pessoa, ela tem um nível salarial acima da grande maioria da população do nosso país, gente. Porque a grande maioria da população do país ganha até 3.500 reais. E aí, você que tá me assistindo, se você ganha aí menos de 3 mil reais, pelo amor de Deus, se ame ao ponto de desinstalar iFood, desinstalar Shopee, desinstalar qualquer aplicativo que vai te dar o faniquito na segunda-feira e na sexta-feira. Que é sobre isso. Sextou! Eu mereço X coisa. Ai, Daniel, eu não vou poder comer besteira, não vou poder sair aí onde vem planejamento, mas não é o tema da live de hoje. Hoje eu quero falar apenas do fator comportamental psicológico, ok? E não a parte técnica da coisa. Para que você possa fazer um bom planejamento financeiro no Excel, tá? No Excel, é importante você entender o pano de fundo emocional. Porque senão você vai viver frustrada, porque você não está se entendendo. Você não tem autoconhecimento, você não entendeu os seus hábitos. E aí, vamos lá, construir um hábito um hábito ruim, que é prazeroso, não é muito difícil. Não é muito difícil. Agora, desconstruir um hábito ruim, que é prazeroso no curto prazo, e fazer um hábito bom, que é ruim aqui, neste momento, meus amigos e minhas amigas, irmãs, é a perturbação na alma. É a perturbação na alma. Vai cortar o açúcar. É perturbação. Tu vai ficar 30 dias com a tua cabeça te perturbando a alma. Isso se ficar só 30. É 30 dias, 3 meses. 3 meses ali que você fica... queria comer um docinho. Queria nanana, queria várias coisas. TPM, então... E aí a gente tem o que, gente? A gente tem a internet. Um negocinho chamado viés de afirmação.
Você mal tá pensando na parada, vai vir um patrocinado da sua doceria preferida. Justo no dia da tua TPM. É sobre isso que é o mundo agora. Entende? E aí o que você precisa? Se amar o suficiente de entender a temporalidade de construção de hábitos. E aí vamos lá, se você hoje já tem um hábito de toda sexta-feira pedir um lanche, um iFood, se quer, lá, gastou R$100. E aí você se coloca no desafio de, por exemplo, ligar um som na sua casa e fazer ali uma omelete para a família, bater um papo, jogar um jogo, aquilo ali vai te custar R$10. Você teve uma economia de 90 pau. Tudo vai de acordo com o que a gente olha, gente. Como pessoas maduras, não como criança pirracenta. Pirraça é coisa de criança e ainda assim não pode ficar dando ibope. Que eu não dou ibope para as pirraças dos meus filhos. Eu tenho 2 aqui. Então não dê ibope para as suas pirraças. Porque a gente também tem lá os nossos momentos. Todo mundo tem, cara. E é por isso que é interessante você ter autoconhecimento. Você parar para se escutar. O que é que tá rolando? E aí lembrando do seu momento de vida. Se você está num ciclo que não tem reserva financeira, que não começou a investir, mana, você não pode gastar. É isso, você não pode gastar com bobeira, você vai gastar com aquilo que é essencial. Ai, Dani, mas e aí e o eu mereço? Você vai começar a se merecer com outras coisas. Seu sistema de recompensa tem que ser melhorado em termos de quê? Vai pintar, cara. Pega um caderno e começa a pintar. Se você tem filho, melhor ainda, que você chama a galera pra pintar com você. Vai dançar, vai cantar. Aqui eu sou da vibe dançar e cantar. Se eu estiver estressada, na verdade, eu levanto, às vezes eu nem levanto. Eu já falo, Alexa, liga o Spotify. Aqui é 6 horas da manhã, às vezes um pouco antes, já ligo a Alexa. E música. O dia, eu escuto música o dia inteiro. Só não escuto música quando estou aqui em live com vocês, mas quando eu não tenho atendimento no meu dia de trabalho, eu ligo meu computador, fone de ouvido e eu fico ouvindo música o dia inteiro. Eu sou a vibe da música, música e dança. Como que você é o seu sistema de recompensa? Você precisa parar para analisar. E arte, gente, é muito bacana como sistema de recompensa. Saia do automático nesse sistema de recompensa de comer e cagar, tá? Esse sistema de recompensa comer e cagar, e é sempre coisa muito açucarada e muito gordurosa. Por quê? Porque gera uma dopamina do caralho, isso vicia, e é sobre isso aí. Não sou eu que tô dizendo, é a ciência. Basta você dar um Google e aí você vai conseguir entender. Por quê? Daqui 30 dias, você corta o açúcar, para de comer refrigerante, vai dançar, vai cantar e vai transar com seu marido. Volta aqui que com certeza você emagreceu. E ainda ficou com dinheiro na conta. Olha que só tem ganho, gente. É ou não é? O que você vai perder? Nada. Ao contrário, você vai ganhar. Você vai ganhar saúde, você vai ganhar dinheiro. Fazendo o quê? Cortando o açúcar, se exercitando, dançando, cantando, transando com seu marido. Olha, meu Deus do céu, só vejo benefício, tá? Só vejo benefício. E se eu não tiver marido? Existem brinquedos. Se vira sozinha, amiga, mas brilhe. Uma mulher que brilha é outro nível, entendeu? Sai ali de ficar comendo açúcar, chocolate ou remédio controlado, como se isso fosse muito legal. Gente, hoje eu vejo uns posts aqui na internet que eu paro assim, será que a pessoa não percebe que tá feio? Levantando uma bandeira que a ciência já disse 200 milhões de vezes que mata a pessoa, tipo, tomar energético. Eu vi hoje pela manhã um post de uma pessoa colocando um Red Bull, gente. Aí eu falei, será que a pessoa não entende que esse caralho vai matar ela do coração, até porque já passou dos 50 anos?
Que não é bonito falar que não está dormindo? Não é bonito, gente. Acordem. Se você tem esse hábito, está passando vergonha. A pessoa que entende minimamente de uma questão biológica, de como que o corpo funciona e a cabeça funciona de forma sã, não vai reprogramar essas coisas. Tá tomando Red Bull agora, mano. Tu tá fudendo com o teu coração e ainda tá cagando com o teu dinheiro. E vai ser provavelmente aquela pessoa pentelha que vai ficar dando desculpa esfarrapada porque não fez o que tinha que fazer. Parem. Então tá tudo certo, amigo. Se você não dá a mínima, só não seja pesado ao outro. Na hora que te der um problema de coração, não vai encher o saco da tua mãe, não, porque você foi pentelho. É sobre isso. Eu já falo isso com os meus filhos. Eu falo isso com os meus filhos. Não vou ficar pagando por falta de vergonha na cara de ninguém. Não vou, eu vou viver a minha vida. Estou ensinando o certo. Quer fazer o errado? Pague por isso. Pague por isso. E tá tudo bem. Foi o que eu falei desde o início da live, tá? E tá tudo bem. Se tu tá pagando por isso, amigo, vai ser feliz. Tem plano de saúde, tem seguro funerário, tem seguro de vida, tem seguro empreendedor? Se não tem, mano, tu tá fudido. É sobre isso, ok? Agora, se tem, é aquilo, cada cão que lamba a sua caceta. Tá com a tua reserva financeira em dia? Já tá construindo renda passiva? Aí, nesse tipo de gente, eu até tava conversando com uma amiga ontem sobre isso. Eu não tô aqui pra ditar regra na vida de ninguém, contanto que essa pessoa pague por isso. Contanto que não fica atrapalhando a vida dos outros. Essa parte que não... E aí eu não vou aceitar. Um dada situação, muito inconveniente, inclusive, uma pessoa foi pra gandaia e aí fez um monte de coisa errada. Isso não é um problema meu, são tudo gente velha, foda-se, problema não é meu. Só que essa ser humanazinha se achou no direito de acordar a hora que ela queria e de atrapalhar a rotina de quem acordou na hora certa, foi cumprir com o compromisso na hora certa. Se achou no direito de atrapalhar. Porque tinha feito sei lá o que, uma suruba, sei lá que caralho que foi fazer, que não me interessa. A única coisa que me interessa é o seguinte, não interessa a suruba que tu foi fazer. Se tu tem compromisso 9 horas da manhã, 8h50 esteja nesse compromisso. Porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. É sobre isso. Isso é coisa de gente madura, gente. Coisa de gente madura. É importante a gente entender. Você pode fazer a merda que você quiser na sua vida, contanto que você pague por isso. Agora, tá fazendo merda e tá imputando pro outro, você é uma pessoa que não é legal. Não é legal. Terceiro ponto, extremamente importante, rotina. Se você não constrói uma rotina, saiba que a sua vida financeira vai ser uma tragédia. Até porque se você não tem rotina boa, porque rotina todo mundo tem. Provavelmente a rotina que você tem hoje não está te levando para um lugar interessante financeiramente falando. E meus amores, dependendo da idade com que você... Ô Moura... Amigo, não sei se te contaram. Se você não gosta de uma live de uma pessoa, é só pegar e sair. Tem mais uma caralhada de gente fazendo live. Você não precisa gostar de mim, não, filho. Mas também não precisa ficar aqui sendo pentelho e me ofendendo. Se não te contaram, titia te conta. É sobre isso. Provavelmente deve ser um moleque. Então, se não gosta da minha live, não assista. É sobre isso. Porque eu realmente não falo coisas assim que todo mundo gostaria de ouvir, porque é a realidade. Basicamente ninguém hoje em dia gosta da realidade, porque a realidade, por vezes, ela é desconfortável. Por exemplo, uma rotina, ela precisa de ter uma estrutura, gente. Uma rotina depende de uma boa estrutura, e isso precisa ser repetitivo. E a repetição, por vezes, é tediosa, como diz minha filha. Ai, mãe, é tédio. Eu falei, maravilha. Absorve o tédio. O tédio é maravilhoso. Ócio criativo. Ócio criativo.
rotina. Hora de acordar, hora de comer, hora de dormir. Saúde. Quem tem hábitos ruins, gente, com 20 e poucos anos de idade, tem um efeito menor. Depois dos 30, o efeito começa a cobrar. Agora, depois dos 35, 38, 40, mano, 50 eu não sei porque eu não tô nos 50, mas eu já tive o declínio dos 38, 40 anos de idade. Não é o mesmo rolê. E olha que eu sou da rotina, da comida, lá. Cobra e cobra caro. Que eu fico pensando, nossa, mano, eu com 25 comia mal pra caramba, aguentava que era uma beleza. Hoje, não aguento quase nada. Na minha perspectiva, tá, gente? Em comparação. Então, quando uma pessoa tá ali cheia de péssimos hábitos, vai depender muito da idade dela. Mas, gente, olha só, cobra. Porque nosso corpo, ele tem um modus operandi. Ele foi feito de uma forma. Se você não concorda, amor, vá brigar com Deus ou com o Big Bang, seja lá com o que você acredita. Mas não fui eu que fiz o corpo dessa forma, entendeu? Não fui eu. Eu estou aqui simplesmente dizendo para vocês como as coisas funcionam de forma racional. Se você quer fazer diferente, entenda. Tenha a responsabilidade de assumir as consequências sobre isso. Para ir caminhando para o fim da nossa live, gente, um conceito muito importante é o conceito de tempo, dinheiro e vida. É importantíssimo entender que para você ganhar dinheiro, você vende o seu tempo. O seu tempo é a sua vida. O seu tempo é a sua vida. E aí é onde tudo se conecta. Por quê, Dani? Porque se você não tem rotina, se você não tem bons hábitos e você não pratica o autoconhecimento, você não vai saber vender bem o seu tempo. E logo você não vai conseguir ou ganhar dinheiro ou utilizar melhor esse dinheiro. Porque acreditem, pessoas, não é sobre a quantidade que a gente ganha. É sobre como estou gastando, usando o meu dinheiro. Como estou gastando usando o meu dinheiro? Porque hoje, gente, dá para começar a investir com menos de 10 reais. Hoje, um bolo de pote não é 10 reais mais. Aí a pessoa opta em comer a porra de um bolo de pote, porque ela merece. Um merecimento muito do fuleiro. Mas não compra um fundo de investimento imobiliário para ganhar dinheiro no mês seguinte. Gente, para raciocinar. Isso tem lógica? Você pega ali, e aí vamos fazer uma continha básica. Eu vou trazer o salário médio do brasileiro. O salário médio do brasileiro, 3 mil, mediano, tá? 220 horas, que é o que diz em CLT, dá R$ 13,63 por hora. Mas se eu for colocar o valor do salário mínimo, é R$ 7,36 a hora. Aí você vai e compra uma cerveja, um latão de R$ 7,50. Você está tomando e mijando 1 hora da sua vida de um trabalhador. Vale a pena? Ah, Dani, vale a pena. Você não está desequilibrando outras coisas? Não estou. Eu não estou aqui para ditar regra para ninguém. Eu estou aqui para te falar sobre razão. Que tem que ser escrava da emoção. Você não pode ser uma pessoa emocionada. Porque senão você não vai construir nada. Hoje, talvez você esteja com 20, 30, assim como eu, 40 anos de idade, mas você vai ter 50, 60. E aí, tá pagando o seu INSS? Se é MEI, tá pagando a guia do MEI ou tá todo enrolado? Como que você está vendendo o seu tempo? E, gente, o tempo é a nossa vida. Se você tem péssimos hábitos, você não tem energia o suficiente para poder empreender ou para poder trabalhar de forma eficaz. Vai dar ruim. E aí vai esbarrar onde? Em política pública. E nós, contribuintes, pagadores de impostos, tendo que arcar com o afastamento dessas pessoas.
Não que elas não mereçam, tá, gente? Não é sobre isso. É sobre uma questão de clareza. É sobre uma questão de clareza. É não e nunca tentar viver uma vida que você não tem capacidade de produzir. Não é sobre apenas pagar, é sobre produzir. Se eu, Daniela, escolhi uma profissão que me paga 3 mil reais, eu preciso ter uma vida de 3 mil reais. Ah, mas eu queria ganhar mais. Meu amor, você escolheu, caralho. Me irrita, tô irritada. Você escolheu. Ah, mas eu quero mais. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que estudar mais, verificar uma transição de carreira. Ou, gente, eu tô na vibe o seguinte: eu topo não ganhar mais. Só pra não ter que trabalhar mais, nem estudar mais. Esse ano de 2026 é meu ano sabático. E olha que eu sou perigosa. Eu já vi umas 3 pós-graduação. Aí eu respirei e falei, não, esse ano de 2026 eu vou ficar quieta. Quietinha. Vou ficar quietinha. Ah, mas aí eu não vou ganhar mais dinheiro. Eu vou dar meus pulos aqui. A gente deixa de fazer qualquer coisa. E, gente, eu não tenho vergonha de falar que eu não tenho... Não vou gastar. Por quê? Porque se eu tiver que gastar, eu vou ter que trabalhar mais e eu não quero. E passei por isso no início do ano. Ai, Dani, que não sei o quê. Você não quer aumentar seu faturamento? Aí eu falei, não quero. A pessoa levou um choque, o brilho dela assim saiu. Eu falei, não quero. Se eu tiver que aumentar meu faturamento, eu vou ter que aumentar meu tempo de trabalho. Se eu aumento meu tempo de trabalho, querida, quem vai tomar no cu aqui pra poder se desbundar? Eu quero continuar dormindo no meu horário, quero continuar dançando, quero continuar cuidando dos meus filhos plena. Então eu não vou ter mais dinheiro. Não vou. Gabriel tá me fazendo uma pergunta interessante. Para quem tem R$1 milhão, pode se considerar um milionário? Em termos técnicos, pode. Sou um milionário. Mas se essa pessoa não investir bem esse 1 milhão para gerar uma renda passiva suficiente para pagar o estilo de vida dela, ela é só uma pessoa que tem 1 milhão. E que, com a inflação do jeito que tá e com a economia do jeito que tá, breve ela fica sem ele. Então... Lembra? Essa live de hoje é para falar o seguinte: a razão é escrava da emoção e ela serve para racionalizar as nossas escolhas emocionais. Eu preciso, como uma pessoa madura, entender que preciso de autoconhecimento. Eu tenho que parar para pensar para além. Quem sou eu? O que eu quero? Em que momento eu estou? Deite em posição fetal, faça aí todo mundo tem que ter uma crise existencial na vida, caralho. Isso faz parte. Se você não tem crise existencial, tu não tá existindo. Porque faz parte do sentir da vida, caraca. História pra contar, nossa. Eu, quando estava batendo ali os 40, gente, eu fiquei uma semana aqui, assim, tão reflexiva. Eu cantava, eu deitava, eu corria, eu fazia yoga, mas eu fazia um yoga meio estranho, pensando na vida. E agora, quem sou eu que quero? Cheguei num momento em que estou tendo questões hormonais que não existiam antes. Quanto precisarei para continuar essa vida? O que de fato eu quero agora nessa minha maturidade, onde tenho uma profissão estabelecida, tenho uma empresa estabelecida, tenho as coisas, graças a Deus, os filhos já estão maiores um pouco. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tenha sua crise existencial. Observe seus hábitos. Qual hábito hoje que está atrapalhando o seu tempo? Sim, porque se você come muito mal, você está inflamada. Se está inflamada, você não raciocina direito. Você não tem energia o suficiente. Não tem, gente. Não tem, acreditem. Eu sou a pessoa lá do passado que comia mal.
Eu sei a diferença do que é você comer muito mal, do que você comer muito bem. E eu sinto um impacto quando eu como mais carboidrato do que deveria. Eu sinto. E sei como tirar esse carboidrato do meu corpo e desinflamar meu corpo. Eu aprendi ao longo do tempo. Então, eu sei a diferença. Eu sei fisicamente que faz, sim, diferença. E cuidado para não viajar na maionese achando que você é especial. Acredite, você não é especial, assim como eu não sou. E para mim, Daniela, a coisa mais maravilhosa da vida é saber que a gente não é especial. Que a gente é só mais uma pessoa andando no meio de 7,99 bilhões de pessoas na face da Terra, gente. Não tem nada mais humano do que isso. Gente, o menininho gostou da live, né, amigo? Você gostou de mim, pode falar. Titia é diferenciada. Mas cuidado com as coisas que você vai falar, que você vai levar logo um esporro. É sobre isso. Comigo eu dou esporro mesmo. Moura, 32. Você tem 32 anos? Adorou muito. Para de tomar Red Bull de manhã, caralho. Não faça isso. Ai, ai, ai. Se fosse meu filho, ia levar na cara. Porque eu sou dessa. E eu tenho filho adolescente, tá, gente? Ai. Ah, não falei? Ó, tem 32 anos. É uma fase maravilhosa. Mas, cara, aproveite que tu ainda tem energia. Se não tiver filho, melhor ainda. Aproveita pra fazer dinheiro, investir o dinheiro. E é isso. Porque quando estiver na minha idade, você tá bem. Agora, continua vivendo como se não houvesse amanhã. Vai tomar no cu como se não houvesse amanhã. E tem outro jeito de falar. Não tem, gente. Vocês me desculpam. Eu sou da sinceridade. Não tem. Eu poderia falar mais bonito aqui, mas que graça que ia ter. Até porque eu só tô falando coisas muito complexas. Que tem 2 meninos. São meu investimento. Não, meu amigo. Acredite. Filho não é investimento da gente. Filho, ele é nossa herança para o mundo. Filho não é investimento para você. E eu sou totalmente crítica em qualquer ser humano que tem filho e fala que eles vão cuidar dele. Toma vergonha na sua cara, seu negligente. E para de tomar Red Bull de manhã. Para. A criança tem que estudar. Enfim. Entenda o conceito do tempo. João Vitor Smith, filhos é gasto. É sobre isso, mano. Filho é gasto. E investimento para o mundo. É o nosso legado, tá? Mas até os 18 anos de idade. Depois, querido, cada cão que lamba a sua caceta. Aqui em casa, desde que saiu da minha barriga, é esse rolê que escuta, tá? Vamos produzir, vamos ter clareza, não vamos ser burro, que a gente pode não ter dinheiro. E tá tudo bem não ter muito dinheiro, mas não pode ser burro. Regrinha, gente, regrinha. Põe assim algumas frases de cabeceira. Aqui a gente tem várias frasezinhas de cabeceira. Ó, filhinhos, a gente pode até não ter dinheiro, mas não pode ser burro. Se a gente quiser ter uma vida diferente, é preciso estudar. Porque, obviamente, gente, se você estuda, pode até não ter 1 milhão, tá? Pode até não ter muito dinheiro. Porque não é sobre muito, é sobre o suficiente. É sobre o suficiente. O que é suficiente para você? Talvez você não precise. Eu sou uma pessoa muito simples em hábitos, tá, gente? Né? Não tô querendo aqui pagar de simplona, não. Não é sobre isso. Mas eu sou meio riponga em alguns aspectos. E qualquer sacanagem me diverte. É isso. Qualquer sacanagem me diverte. Se tem uma água e um churrasquinho, o papo é bom, top. É ali que eu quero estar. Então, a vida não é tão cara. Se a vida não está tão cara... Ó, amigo, tá querendo... Gente, tem um ser humano aqui no TikTok... Eu adoro o TikTok, porque tem cada situação interessante. Tentando citar a Bíblia. A pessoa pega um versículo isolado. Ô, amigo, logo comigo... Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu leio a Bíblia todo dia, cara. Eu não fico aqui arrotando Bíblia com ninguém. Não é sobre isso, tá, gente? Sejamos sensatos.
Sejamos sensatos. Se você está com seu planejamento, tem sua reserva, que é o que eu vou falar na semana que vem. Eu vou falar sobre a questão técnica da coisa. Existe uma técnica, existe sim. Por exemplo, ó, o fulaninho tá aqui, ó, tô fazendo um consórcio de 20 mil para juntar dinheiro. Fiz certo? Não, né, amigo? 20 mil para um consórcio de 20 mil para juntar dinheiro não é certo. Você poderia ter programado no seu banco, dependendo da instituição financeira a qual você tem conta. Eu tenho isso na minha conta, programado um valor, é como se fosse um boleto, porque a gente tem esse negócio, né? De alguns valores que saem da minha conta corrente e vão para investimentos que rendem muito mais. Então, assim, existe sim, tecnicamente, aquilo que é correto. Porém, existe uma questão psicológica. Provavelmente você fez esse consórcio para se obrigar a pagar um boleto. Por quê? Porque a gente é muito bom em pagar boleto. A gente aprendeu a pagar boleto. Eu também era essa pessoa de pagar boleto. Tanto que quando eu programei esses investimentos, gente, deve ter uns quase 10 anos. Logo que eu fiz a minha conta no Itaú, 15 anos isso. Acho que já tem uns 15 anos que eu tenho isso programado, porque eu tinha síndrome do pônei saltitante. Se eu visse dinheiro na minha conta corrente, eu queria gastar. Por quê? Porque a cabeça às vezes é doida, gente. Tô eu aqui, entendeu? Contando pra vocês que eu também tenho meus dilemas existenciais. E a gente precisa se resguardar disso. Que foi quando eu comecei a tirar o dinheiro da conta corrente e jogar pra conta poupança. E depois a gente constrói hábitos. Hoje, por exemplo, eu não tenho síndrome do pônei saltitante sempre, só às vezes, mas eu hoje em dia é bem mais contido. O Banco Itaú, tá? Ele foi o boleto errado, amigo. Banco Itaú. Inclusive, assim, eu hoje, um dos melhores bancos em termos de estrutura financeira é o Itaú, tá? É o Itaú. O Itaú ganha. O Santander, eu tenho clientes de Santander que hoje estão investindo e tal. Me parece que também não é muito ruim, não. Eles conseguem fazer algo mais integrado. Só que o Itaú, ele tem muitas... Enfim, na semana que vem, que eu vou trazer uma abordagem mais técnica sobre a estrutura financeira, tá? Sobre estrutura financeira. Essa live eu tô falando pra você do pano de fundo, que é o comportamento, que é a nossa cabeça, que é esses vieses que a gente cria. Ou Assunção, talvez porque, como eu te falei, existem questões técnicas. Eu sou correntista do Itaú há 15 anos, 16 anos, já nem sei mais. Há muito tempo. Há muito tempo. Só que existem questõezinhas técnicas que fazem diferença, tá? Para você ter ali o melhor daquela instituição financeira. Gente, banco não. Todo mundo precisa de uma contrapartida na vida. Você quer alguma coisa? Esse alguém tem ali para te dar? Ele vai te cobrar algum preço para poder te dar, gente. E é sobre isso, entendeu? É a parte que a gente precisa entender para construir uma vida financeira sólida, tranquila. E eu gostaria de, com as minhas lives, inclusive, desmistificar muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é sobre muito dinheiro, é sobre o quanto você consegue ressignificar as suas recompensas, tá? Como você precisa... É importante entender que precisamos entender as nossas recompensas. Todo mundo faz uma recompensa. Sextou, eu quero isso. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa da batata Lay's. Quando eu estou sozinha, sem os meus filhos, vão para casa do pai, eu garanto aqui pelo menos 2 pacotes de batata, que aí eu vou assistir um filme, sentada no meu sofá, sem ninguém para me chamar, sem ninguém. É isso, sem ninguém. Sozinha, e Deus, e minha batatinha. Só que a batatinha custa o quê, gente? 2 pacotes de batatinha de 62 gramas custa 18 pau. Isso precisa estar lá no meu planejamento. E tá, inclusive. Pelo menos uns 5 ou 6 pacotes de batata fica no meu planejamento.
Porque é basicamente a besteira que eu gosto de comer. E você? Mas qual é, de fato, o maior pra mim, meu maior sistema de recompensa? É dançar. Correr, dançar, fazer yoga, cantar, dançar. Dançar, dançar, dançar. Dançar. Você emagrece, não gasta dinheiro. Eu sempre falo, dance, cante, corra, se exercite. Mas quando eu falo se exercitar, muitas vezes as pessoas pensam em academia. Academia tem um custo, gente. Agora, quando eu falo dançar, você pode fazer isso dentro da sua casa. Se eu falo correr, você pode correr na rua. Eu corro no meu condomínio, fechado, seguro. E às vezes carrego os meus filhos pra gente correr mesmo na rua mesmo. E você vai gastar o quê? R$0. E a mente vai ficar muito satisfeita por isso, tá? Então, esta live de hoje, que eu me encerro por aqui, até porque hoje é dia de Declare Certo. Vou estar no terminal de Campo Grande, aqui em Cariacica, tirando dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Inclusive, gente, essa ação no dia de hoje, ela está acontecendo em todos os estados do Brasil. É o Declare Certo, está sendo promovido pelo CFC, pelos CR6, que são os Conselhos Regionais de Contabilidade, a FENACOM, junto também ali com outras instituições, para a gente estar tirando dúvidas das pessoas em relação à declaração do imposto de renda. Muito obrigado por você que ficou até aqui comigo nesta live. Na semana que vem estarei eu aqui novamente, e aí sim eu vou falar para uma questão mais técnica da coisa, tá? Falar exatamente um pouco da estrutura mínima que a gente precisa ter para a nossa vida financeira deslanchar, até para uma questão, para quem empreende, por exemplo, de preparação para a reforma tributária, para as mudanças tributárias que nós estamos passando no nosso país. Eu espero que você esteja ligado. Se você está viajando na maionese, vai lá no meu canal do YouTube, porque tá cheio de live. Toda sexta-feira eu tô aqui fazendo live, e essa live fica gravada e eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube, Dani Dornelas Contadora. Eu espero vocês na semana que vem. Fui!